Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 2. E aquele que ouviu A palavra de Deus. a palavra de Deus, Mas não viveu sobre a areia construir. e sua vida destruir. E aquele que ouviu A palavra de Deus. De Deus, mas não viveu. Mas não viveu. Sobre a areia construiu. sobre a areia construir e sua vida destruir. Meu Deus, põe a mão sobre a palavra ou sobre o coração. Meu Pai, por favor, abra nosso entendimento para entendermos a Tua palavra. Fala conosco, porque se o Senhor não falar, quem falará, meu Pai? Toma em Tuas mãos este culto, esta pregação, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crer, diga que assim seja. Amém. Bom, vamos ler então, antes de lermos aí em Atos capítulo 2, versículo 32, olhe para mim, por gentileza. Qual é a base? Qual é a base da nossa fé cristã? Qual é a base da sua fé, da minha fé, da nossa fé? Tem uma base. Qual é a base? A base é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Amém? Buda ressuscitou. Buda ressuscitou. Maomé ressuscitou. Quem ressuscitou? Qual o Deus ou o suposto santo que ressuscitou? Nenhum. Só teve um que ressuscitou dentre os mortos. Quem foi? O Senhor Jesus. Veja que a base da fé cristã é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Amém? Por isso que os cristãos da igreja primitiva, os cristãos da época de Paulo, de Pedro, de Tiago, etc., etc., eles entregavam os próprios corpos como sacrifício vivo, porque havia dentro deles uma crença que o Senhor Jesus ressuscitou e está sentado à direita do Deus Pai. Amém? Então eles se sacrificavam, eles se entregavam, eles pagavam um preço que fosse necessário pela salvação. Deu para perceber, sim ou não? E a pergunta é: o que faz do cristão uma verdadeira testemunha do Senhor Jesus? Porque a testemunha é aquela que faz o quê? A testemunha é aquela que dá testemunho daquilo que viu, daquilo que ouviu, não é assim? E o que faz do cristão hoje uma testemunha? Veja o que está escrito na palavra de Deus. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Quer dizer, eles eram testemunhas da ressurreição de quem? Do Senhor Jesus. E o que nos faz testemunhas da ressurreição do nosso Senhor? Se nós não estávamos lá, se você e eu não estávamos lá no dia da crucificação, nem tampouco da ressurreição, o que faz com que sejamos testemunhas de Jesus? O batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, que testifica dentro dela que ela é uma testemunha de quem? Ela não viu Jesus, ela não tocou em Jesus, mas ela crê em Jesus. Porque o Espírito Santo coloca essa convicção aonde? Dentro dela. Deu para entender, sim ou não? Por isso que aquela pessoa que por nada, por muito ou por nada, ela se afasta da presença de Deus. Você vê que tem pessoas que passam uma situação e logo desanimam, e logo saem da presença de Deus.
pessoas que são perseguidas por causa da fé e não suportam e abandonam a fé. Por quê? Porque elas nunca foram testemunhas de quem? De Jesus. Porque quando você é testemunho de Jesus, pode acontecer o que for, passar o que você passar, vier o que vier, você permanece na presença de quem? Porque você sabe que o seu Senhor está vivo. O Espírito Santo testifica isso dentro do seu coração. Amém, pessoal? Então você passa uma luta, uma tribulação, uma perseguição, você é caluniado, você é perseguido, você é maltratado por causa da sua fé, mas você permanece firme, você nunca desanima, você nunca se abate. Por quê? Porque você tem certeza que o seu Senhor está o quê? Está vivo. Quem entendeu isso? Deu para entender? Não precisa ninguém ficar ali, sabe, constantemente lembrando para si que Jesus está vivo, porque o próprio Espírito Santo, ele testifica, ele traz à memória que o Senhor Jesus está vivo e ele está à direita do Deus Pai. Amém, pessoal? Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você tem um compromisso com Deus, quando você nasce de Deus, o Espírito Santo, ele vem sobre si. Por isso que diz lá, leia comigo primeiro ali no ecrã, em Atos 1:8 diz assim: mas o quê? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Quer dizer, com o Espírito Santo que você se torna uma testemunha. Então não é apenas, às vezes a pessoa até, ela teve uma sensação boa, ela teve uma sensação agradável na hora do culto, porque o local é propício, a casa de Deus, então na hora da oração ela sentiu uma coisa boa, aquela coisa gostosa, né? Aquela sensação, mas não é o Espírito Santo. E quando vierem as lutas e as tribulações, ela não vai permanecer, ela não vai suportar, porque aquela sensação boa, gostosa que ela sentiu, não vai dar para ela segurança. Mas se ela tem o Espírito Santo, mesmo quando vierem as tribulações, as lutas, dentro de casa, às vezes na família, no trabalho, no dia a dia, ela permanece o quê? Porque o Espírito Santo está dentro dela. Veja a importância de você ter o Espírito Santo. Não é suficiente você apenas ter uma sensação boa. Você precisa receber o Espírito Santo. Pastor, e quando eu sei que eu recebi o Espírito Santo? Repito, o próprio Espírito Santo testifica dentro de cada um de nós, quando somos batizados com o Espírito Santo. Se a pessoa tem dúvida, ela tem aquela dúvida: será que eu fui, será que eu não fui? Então não foi. Mas quando a pessoa tem certeza, não, eu recebi o Espírito Santo, não existe nenhuma dúvida. Amém, pessoal? E essa pessoa passa a ser uma testemunha do Senhor Jesus. Então ela está no trabalho, ela é uma testemunha de Jesus. Ela está na faculdade, ela é uma testemunha de quem? Ela está na rua, nas compras, ela é uma testemunha de Jesus. Aonde ela vai, ela expressa o Senhor Jesus através das suas ações, das suas palavras, das suas reações. Porque você sabe quem é de Deus e quem não é de Deus pelas reações. É ou não é verdade? Você sabe. Uma pessoa que é testemunha de Jesus, ela tem reações, ela tem palavras, ela fala palavras que vêm de Deus. O que ela fala vem de Deus. As reações dela são reações que agradam a Deus. Mesmo diante das lutas, ela permanece firme, porque ela é uma testemunha de quem? De Jesus. Então você tem que se autoavaliar. Será que você já é uma testemunha de Jesus? Não é apenas um frequentador da igreja, não é apenas vir no culto na igreja. Às vezes a gente tem que estar ali lembrando a pessoa: não falta a igreja, não falta o culto, não falta o domingo, não falta a quarta, não falta dia tal. Mas quando a pessoa é testemunha, alguém precisa lembrá-la, porque o próprio Espírito Santo traz a ela a responsabilidade que ela não pode faltar no culto, por exemplo, de domingo na casa de quem? Com chuva ou sem chuva, com frio ou sem frio, nada pode ser um empecilho, nada pode ser um empecilho.
quando ela se torna testemunha de Jesus, é o próprio Espírito Santo que a motiva, é o próprio Espírito Santo que a fortalece, é o próprio Espírito Santo que dá a direção para ela. Às vezes a pessoa, mesmo na igreja, ela está sem direção, está meio perdida. O que eu faço? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Mas quando ela tem o batismo com o Espírito Santo, ela pede a direção do próprio e o Espírito Santo mostra. O Espírito Santo guia. Não está escrito que ele iria nos guiar a toda a verdade? Está escrito que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Então, quando você tem o Espírito Santo, você é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Nas suas ações e nas suas o quê? Reações. E diz mais o texto agora, continuando em Atos, lá 2:38. Veja o que diz aí. Pode ler na sua Bíblia também. E disse-lhes Pedro, o quê? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de quê? E recebereis o dom. Então, primeiro é o arrependimento. Então, a pessoa está no pecado, e ela toma uma decisão de abandonar o pecado. Arrependimento é isso. É o abandono do pecado. Ela toma a decisão de abandonar a mentira, de abandonar o roubo, de abandonar a idolatria, de abandonar a prostituição, de abandonar tudo que desagrada a quem? Não é remorso, porque no remorso a pessoa até ela chora, ela pede perdão a Deus, mas não abandona, ela continua no pecado. Então isso que é arrependimento. Depois do arrependimento, ela toma a decisão de se batizar aonde? Nas águas. Porque quem não é batizado nas águas ainda não é testemunha do Senhor Jesus. Ela batizou e sepultou a velha criatura. Depois do batismo nas águas, do arrependimento, vem o dom do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é derramado sobre ela, e ela passa a ser realmente uma testemunha de Jesus. E essa palavra é para si, essa palavra é para os seus filhos, e mesmo aqueles que estão longe. Eu vou provar isso para você, porque diz o versículo seguinte assim: porque a promessa vos diz respeito a quem? A vós e a quem? E a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quer dizer, essa palavra, essa promessa do Espírito Santo é para si, para os seus filhos, e mesmo aqueles que estão longe. Pastor, eu tenho familiares que estão longe, não somente fisicamente, mas também espiritualmente, estão longe, não querem saber de Deus, mas mesmo assim, eles ainda podem crer e serem testemunhas de Jesus. Olhe para mim, levante a cabeça. Quem entendeu, pessoal? Deu para entender sim ou não? Essa promessa é para cada um de nós, mas você tem que crer, não é acreditar em Jesus. Eu acredito em Jesus. Qualquer um pode acreditar, é crer, porque quando há uma crença, há uma entrega.